Saia daqui, seu sem terra! Não pise na minha fazenda! Saia daqui, seu mendigo! Ele guardava um segredo numa lata de biscoito debaixo da cama. Um papel amarelado que podia transformar o CEO milionário em mendigo. 53 anos esperando o momento certo. 53 anos trabalhando na própria terra como se fosse empregado. E hoje, quando o patrão de terno branco desceu daquela caminhonete levantando poeira vermelha para humilhar ele na frente de todo mundo, chamando ele de sem terra, o velho de 71 anos soube que a hora tinha chegado. Enfiou a mão trêmula no bolso da camisa xadrez e tirou o envelope selado com lacre de cera. Seu avô me deu isto em 1979. Ele sussurrou. Disse para guardar até o dia que você mostrasse quem realmente é. Dentro daquele envelope havia uma verdade tão brutal que em menos de 12 horas o império de 387 hectares ia desmoronar. Porque a terra nunca foi deles. E a palavra que mudaria tudo estava escrita em tinta azul desbotada. Mas para você entender como a gente chegou até aqui, precisa saber o que aconteceu naquela terça-feira de março na Chapada Diamantina. A fazenda Boa Esperança se esparramava por 387 hectares de terra vermelha nas encostas da Chapada, Bahia. Era o tipo de lugar que aparecia em revista de turismo de luxo. Aqueles cafezais orgânicos que subiam morro acima, a casa grande colonial pintada de amarelo ovo com janelas azuis, a varanda onde turistas gringos pagavam R$ 200 para tomar café com vista privilegiada. Marcelo Tavares tinha assumido aquela fazenda do avô fazia 11 anos, quando tinha só 33 anos, e desde então transformou aquilo que era um negócio familiar tradicional numa marca premium que exportava café especial para 22 países. Ele não via isso como abandono das raízes, via como progresso, modernização, rentabilidade, as palavras que seu avô, Antônio Tavares, nunca valorizou bastante, na opinião do neto. Naquela manhã, Marcelo estava no escritório climatizado da sede, revisando planilhas de exportação, quando Bruna, sua gerente operacional de 31 anos, entrou sem bater. O sol de março entrou com ela, quente e invasivo. Marcelo, a gente tem um problemão lá no setor 3. Marcelo não tirou os olhos da tela do notebook. Que tipo de problema? É o velho Zé das Pedras. Tá se recusando a sair da casinha dele. Falou que tem direito de ficar porque trabalha aqui desde menino. Agora Marcelo olhou. Seus olhos eram daquele tom de verde claro que parecia transparente quando ele ficava irritado, e a mandíbula travava de um jeito que fazia as pessoas ao redor medirem as palavras. Direito? Desde quando o trabalhador braçal tem direito sobre propriedade que não é dele? Bruna hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela conhecia aquele tom de voz. Olha, Marcelo, o Zé trabalha aqui desde 1971. 53 anos. Ele sempre viveu naquela casinha de taipa perto do córrego. A mulher dele morreu ali, os filhos nasceram ali. E eu sempre paguei o salário dele em dia. Isso não dá para ele direito nenhum, além do contra-cheque no fim do mês. Ponto. Marcelo se levantou. O terno era de linho branco importado, cortado sob medida por um alfaiate em Salvador. O relógio no pulso era um Rolex Submariner, presente que deu para si mesmo quando bateu a meta de faturamento no ano anterior. Os sapatos eram de couro italiano, tão bem engraxados que refletiam o teto. Ele tinha aquela presença que dominava ambientes antes mesmo de falar. 1,83 m de altura, cabelo grisalho nas têmporas que davam ar de autoridade aos 44 anos. Ombros largos de quem malhou a vida inteira, não por saúde, mas por vaidade. Marcelo Tavares era exatamente o que sempre quis ser. Poderoso, respeitado, próspero, e ele não permitiria que um trabalhador velho e teimoso manchasse aquela imagem. Vou resolver isso agora, ele disse, pegando os papéis de notificação extrajudicial que o advogado havia preparado na semana anterior.
Bruna o seguiu até a Hilux SW4 preta, estacionada na sombra das mangueiras, mas não entrou no carro. Ficou ali parada, vendo a poeira vermelha subir enquanto o veículo descia a estrada de terra batida entre os cafezais carregados. Havia algo naquele momento que fez ela sentir um aperto no peito, uma sensação estranha de que as coisas estavam prestes a desandar de um jeito que ninguém conseguiria controlar. Mas Bruna não era paga para ter pressentimentos, era paga para executar ordens. Então voltou para o escritório e tentou não pensar no velho Zé das Pedras. O que nenhum dos dois sabia é que José Benedito das Pedras não era apenas um trabalhador rural qualquer. Ele carregava um segredo que havia jurado nunca revelar. Uma promessa feita a Antônio Tavares numa tarde de domingo em 1989, quando o velho patrão ainda tinha forças para andar até o córrego e pescar lambari. Mas promessas têm prazo de validade. E naquela terça-feira, Marcelo estava prestes a cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Porque tem coisas que a gente faz que não tem mais volta. Palavras que uma vez ditas não podem ser engolidas de novo. E Marcelo estava a segundos de falar aquela palavra que mudaria tudo. A casa do Zé das Pedras ficava no canto mais afastado da propriedade, onde o córrego que descia da chapada formava uma curva preguiçosa antes de sumir entre as pedras e a mata fechada. Era uma construção simples demais. Paredes de taipa, teto de telha canal, que o velho Antônio mandou colocar em 1982, depois de uma chuva forte que quase levou a casa embora. Uma varanda minúscula onde Zé costumava sentar antes do sol nascer, tomando café requentado em caneca esmaltada azul. A casa não tinha nem 50 metros quadrados, mas para Zé era o mundo inteiro. Ali dentro tinha nascido seus 4 filhos, 3 meninos e uma menina, depois que a Josefa morreu de parto aos 28 anos, levando junto uma menina que não chegou a respirar. Ali ele tinha criado aquelas crianças sozinho, ensinado eles a pescar traíra no córrego, a identificar pé de café doente só de olhar a folha. Ali ele guardava lembranças que não cabem em metros quadrados e não aparecem em nenhuma escritura. Quando Marcelo desceu da caminhonete levantando poeira vermelha, Zé estava sentado na varanda, costurando um saco de estopa rasgado com linha grossa e agulha de couro. O ancião nem ergueu a cabeça. As mãos dele continuaram trabalhando com aquela precisão de quem fez a mesma coisa milhares de vezes. Dedos calejados, unhas permanentemente sujas de terra vermelha, pulsos finos que pareciam gravetos cobertos de pele queimada de sol. Mas as mãos ainda eram firmes, ainda eram úteis. Zé das Pedras não era homem de parar. Zé, Marcelo disse, não era saudação, era anúncio de presença. O velho finalmente olhou para cima. Ele usava uma camisa xadrez vermelha e preta desbotada de tanto lavar no tanque, calça jeans surrada nos joelhos com remendo que a neta tinha feito, chapéu de palha tão velho que a aba estava desfiando. Mas o que chamava a atenção mesmo eram os olhos. Castanhos fundos, molhados não de fraqueza, mas de algo que Marcelo não conseguia identificar direito. Talvez fosse tristeza, talvez fosse pena, ou talvez fosse conhecimento. Doutor Marcelo, Zé respondeu. O doutor não soou como respeito. Soou como ironia amarga. Marcelo subiu os 2 degraus de tijolo da varanda sem ser convidado. Ele era pelo menos 15 centímetros mais alto que Zé e usava isso. Sempre usou. Você recebeu a notificação do escritório. 96 horas para desocupar esta casa e sair da propriedade. Zé fincou a agulha na estopa e largou tudo no banco ao lado. Recebi. Então, por que ainda está aqui? Porque essa é minha casa, doutor. Eu tenho direito. As palavras saíram mansas, sem veneno, mas Marcelo ouviu como provocação. Ele desdobrou os papéis timbrados que trazia. Você não tem direito nenhum, Zé. Nunca teve. Esta casa está em propriedade particular. Sempre esteve. Meu avô foi bondoso demais, deixando você morar aqui de graça todos esses anos. Eu não vou repetir o mesmo erro dele.
Seu avô, Zé disse devagar, medindo cada palavra, era homem de honra. Meu avô era sentimental demais. E sentimentalismo não constrói empresa sólida. Foi nesse exato momento que Zé das Pedras parou de mexer na agulha. Ele olhou diretamente nos olhos de Marcelo pela primeira vez, e havia algo naquele olhar que fez o homem mais novo dar meio passo para trás sem perceber. Não era raiva, não era medo, era conhecimento. O tipo de conhecimento que arde quando é revelado. O tipo de verdade que queima a pele de quem ouve. Você quer falar sobre construir empresa, doutor? Então talvez a gente precise falar sobre como essa empresa foi construída, sobre o que seu avô fez em 1979. Marcelo estreitou os olhos. O sol batia de lado na varanda e ele teve que fazer sombra com a mão para ver melhor o rosto do velho. O que você está insinuando? Mas Zé não respondeu. Simplesmente voltou a costurar a estopa e aquele silêncio foi mais perturbador que qualquer palavra. Marcelo sentiu algo estranho, um frio subindo pela espinha que não tinha nada a ver com o vento quente que descia da chapada. Havia uma história enterrada ali, uma história que ele não conhecia. E de repente ele não tinha certeza se queria conhecer. Mas era tarde demais para recuar. Orgulho não deixa homem rico recuar na frente de homem pobre. E Marcelo Tavares nunca tinha recuado de nada na vida. Marcelo jogou os papéis no colo de Zé. 96 horas. Se ainda estiver aqui depois disso, vou chamar a polícia militar para te remover. E não vai ser bonito. Vão te arrastar daqui se for preciso. Ele desceu os degraus. Mas antes de chegar na caminhonete, a voz de Zé o alcançou, rouca, mas firme. Seu avô me fez uma promessa, doutor Marcelo. Na última vez que a gente conversou de verdade, em 1989, ele me fez jurar que eu nunca contaria certas coisas. Coisas sobre essa terra, coisas sobre sua família, coisas sobre quem realmente construiu tudo isso. Marcelo congelou com a mão na maçaneta. Ele não se virou. Que tipo de coisa? O tipo de coisa que um neto deveria saber sobre o avô. Mas seu Antônio tinha medo que você usasse esse conhecimento do jeito errado. Agora eu tô vendo que ele estava certo em ter medo. O CEO finalmente se virou. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados. Você está tentando me manipular com história barata? Acha que eu vou deixar você ficar porque inventou algum conto sobre meu avô? Zé sorriu, mas era um sorriso triste, daqueles que doem em quem sorri. Não inventei nada, doutor, e você não precisa me deixar ficar. Mas quando descobrir a verdade, e vai descobrir por que essas coisas sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde, vai se lembrar desse momento aqui. Vai se lembrar que teve a chance de agir diferente. A única coisa que vou lembrar, Marcelo cuspiu as palavras, é de ter perdido meu tempo precioso com um velho mentiroso que não sabe aceitar quando acabou. Você é um sem terra, Zé. Sempre foi. Só demorou tempo demais para admitir isso. As palavras sem terra eram mais que insulto. No Brasil, era ferida histórica aberta, eco de séculos de trabalhadores rurais despojados, explorados, apagados. Era a pior coisa que Marcelo podia ter dito, e ele sabia disso perfeitamente. Escolheu dizer mesmo assim, porque homens como Marcelo Tavares não medem palavras quando querem humilhar. Eles escolhem as palavras que mais doem e as enfiam como faca. Mas Zé não reagiu com raiva. Em vez disso, ele se levantou devagar, dolorosamente. E quem viu de longe teria dito que ele estava levantando o peso de 53 anos de trabalho junto com o corpo, e entrou na casa. Marcelo achou que tinha vencido. Achou que o velho finalmente tinha dobrado. Mas quando Zé voltou uns 40 segundos depois, ele segurava algo nas mãos trêmulas, um envelope pardo, selado com lacre de cera vermelha. E no envelope, escrito com a caligrafia inconfundível do velho Antônio Tavares, aquela letra inclinada que Marcelo reconheceria dormindo. Para ser aberto, apenas se meu neto Marcelo esquecer de onde veio. Zé estendeu o envelope.
Seu avô me deu isso em 1989, 3 meses antes de morrer. Disse que se você algum dia virasse o tipo de homem que mede o valor das pessoas pelo dinheiro que elas têm, eu deveria te dar isso aqui. Eu rezei todo dia para nunca precisar fazer isso. Mas o senhor não me deixou escolha. Marcelo olhou para o envelope como se fosse bicho peçonhento. Isso é ridículo. Meu avô nunca... Seu avô sabia exatamente quem você era, Dr. Marcelo, e tinha medo do que você ia se tornar. Parece que ele enxergava longe. Algo na voz de Zé, a convicção absoluta, a tristeza que pesava em cada sílaba, fez Marcelo hesitar. Teve um segundo ali, um único segundo, onde ele quase recuou. Quase disse, guarda isso aí, e foi embora. Mas orgulho é coisa traiçoeira. Orgulho faz homem tomar decisão ruim só para não parecer fraco. Então Marcelo deu um passo à frente e arrancou o envelope da mão do ancião com tanta força que quase rasgou. Se isso for alguma farsa para ganhar tempo... Mas não é, Zé disse. E pela primeira vez desde que Marcelo chegou, havia algo parecido com pena no olhar dele. Pena de verdade. Do tipo que a gente sente quando vê alguém prestes a descobrir algo terrível sobre si mesmo. Marcelo rasgou o lacre. As mãos tremiam. Ele nunca admitiria isso, mas tremiam. E quando os olhos começaram a percorrer as primeiras linhas escritas pelo avô morto fazia 35 anos, o sangue fugiu do rosto dele tão rápido que Zé teve medo que o homem fosse desmaiar ali mesmo. Porque tinha algumas palavras escritas naquele papel amarelado que não podiam ser desolvidas uma vez lidas. Algumas verdades que, uma vez conhecidas, mudam tudo. E a primeira frase da carta era uma bomba. Meu neto, se você está lendo isto, é porque se tornou o homem que sempre temi que você fosse. E agora precisa saber a verdade. Eu não construí esta fazenda sozinho. Eu roubei ela. Antes de eu te contar o que mais estava escrito naquela carta, que vai explodir a vida do Marcelo, preciso que você faça uma coisa rápida. Se inscreve no canal agora, porque o que vem depois disso vai virar completamente tudo de cabeça para baixo. Não estou exagerando. Você vai querer saber como essa história termina. E se não tiver inscrito, vai acabar esquecendo e nunca vai descobrir. Leva 2 segundos. Aperta aí. Marcelo parou de ler, olhou para Zé. O papel tremeu na mão dele. O que isso significa? Essa propriedade está no nome da família Tavares desde 1954. Continue lendo, Zé disse baixinho, e tinha tanta tristeza naquela voz que parecia que o velho estava carregando o peso de décadas nas costas. E Marcelo continuou, mas agora a voz dele saía estrangulada. As palavras se formando com dificuldade, porque o cérebro se recusava a processar o que os olhos viam. Esta terra não foi comprada com honestidade, Marcelo. Foi tomada através de trapaça. Em 1954, meu pai, seu bisavô Joaquim Tavares, era contador na cooperativa de café de Itaberaba. Ele tinha acesso a todos os documentos dos pequenos produtores. E havia um homem, Sebastião das Pedras, dono de 143 hectares de terra boa aqui na Chapada. Sebastião não sabia ler. Confiava no meu pai para cuidar dos papéis. E meu pai, que Deus o perdoe, falsificou a assinatura dele numa escritura de venda. Transferiu a propriedade para o nosso nome por valor irrisório. Quando Sebastião descobriu, já era tarde demais. Os documentos estavam registrados. Ele era analfabeto. Não tinha como provar que a assinatura era falsa. Morreu 3 anos depois, de desgosto, segundo contam. Deixou um filho de 9 anos. Esse menino era José Benedito, o Zé que está na sua frente. O mundo parou. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele olhou para o velho Zé das Pedras com olhos completamente diferentes agora. Não era mais um trabalhador rural teimoso, era o dono legítimo da terra, era o homem que a família Tavares tinha roubado, era a dívida não paga. Você, Marcelo sussurrou, você é o dono desta terra? Zé não respondeu. Apenas baixou a cabeça e aquele silêncio foi resposta suficiente.
Mas tinha mais na carta. Sempre tem mais. E o que vinha agora era ainda pior. Marcelo forçou os olhos a continuarem lendo, mesmo que cada palavra fosse como engolir vidro moído. Descobri a verdade em 1979, quando meu pai estava morrendo. Ele confessou tudo, pediu perdão, me implorou para consertar. Fui até Zé, que já trabalhava para mim fazia 8 anos sem saber de nada, e contei. Contei que a terra era dele por direito. Contei que meu pai tinha roubado seu pai. Contei tudo, Marcelo. E sabe o que ele fez? Ele chorou. Chorou pelo pai que morreu, pensando que era um fracasso, um homem que perdeu tudo. Mas depois de chorar, sabe o que Zé me disse? Seu Antônio, eu perdoo o senhor, mas preciso de uma promessa. Marcelo largou a carta. Ela caiu no chão de terra batida da varanda. Ele se apoiou na grade de madeira porque as pernas não seguravam mais. Tudo que ele acreditava sobre a família, sobre o legado, sobre o império que administrava, tudo era mentira. Tudo era construído sobre roubo, sobre um analfabeto enganado por um contador corrupto, sobre um menino de 9 anos que ficou sem nada. Que promessa? Marcelo conseguiu perguntar, a voz saindo fraca. Zé se abaixou com dificuldade e pegou a carta do chão. Ele a segurou com reverência, como quem segura relíquia sagrada. Seu avô prometeu que ia devolver metade da terra para mim quando você ficasse adulto e maduro o suficiente para entender. Ele queria te preparar primeiro, te ensinar o valor das coisas certas, te ensinar que terra não é só negócio, é história, é sangue, é memória, mas ele morreu antes de conseguir. Você tinha só 9 anos. E eu fiquei esperando você crescer, esperando você se tornar o tipo de homem que honraria a promessa do avô. As palavras cortavam como navalha, porque Marcelo sabia no fundo da alma, que ele não tinha se tornado aquele homem. Tinha se tornado exatamente o oposto. Por que você nunca disse nada? Marcelo perguntou. Por que trabalhou como empregado todos esses anos se sabia que a terra era sua? Porque seu avô me pediu para esperar. E porque eu tinha esperança, doutor. Esperança que você ia crescer diferente, que ia valorizar as pessoas, não só o lucro. Mas hoje, quando me chamou de sem terra, a voz de Zé quebrou pela primeira vez. Hoje você me mostrou que a espera foi em vão. Marcelo não conseguiu responder. A garganta estava fechada. Ele desceu os degraus como zumbi, entrou na caminhonete e dirigiu de volta para a sede sem ver a estrada. A mente era um turbilhão de pensamentos. Raiva, traição, vergonha, medo. Porque se aquela história era verdade, e no fundo ele sabia que era, então ele tinha acabado de tentar expulsar o legítimo dono da terra. Tinha chamado aquele homem de sem terra. Tinha cuspido na memória do avô. Tinha se tornado pior que o bisavô ladrão. Pelo menos Joaquim Tavares não sabia que estava errado. Marcelo sabia e escolheu fazer errado mesmo assim. Quando estacionou em frente à sede, Marcelo ficou ali sentado por quase 20 minutos, olhando para o nada. A carta do avô estava amassada no banco, as palavras queimando na memória. Esta terra foi roubada. Como ele ia continuar? Como ia olhar para os espelhos? Como ia gerenciar uma empresa sabendo que tudo era fraude desde o início? Bruna apareceu na porta preocupada. Viu o patrão paralisado dentro do carro e algo no jeito dele fez ela ter medo de se aproximar. Mas, eventualmente, ela se aproximou e bateu no vidro. Marcelo, tá tudo bem? Ele abriu a porta devagar. Bruna, onde está a chave do cofre antigo do meu avô? O cofre de ferro que fica no escritório dele? Mas aquilo não é aberto desde que ele morreu. Eu sei. Traga a chave. Agora. Tinha urgência na voz dele que Bruna nunca tinha ouvido. Não era urgência de CEO mandando. Era urgência de homem desesperado. Ela correu para dentro e voltou com um molho de chaves enferrujadas. Tão aqui. Mas posso perguntar o que está procurando? Marcelo arrancou as chaves da mão dela e entrou na casa sem responder.
O escritório do avô Antônio tinha sido mantido exatamente como estava no dia da morte dele. Marcelo nunca teve coragem de mexer em nada. Era um cômodo grande com estante de livros empoeirados, uma mesa de embuia maciça e no canto, escondido atrás de uma pintura a óleo do próprio Antônio jovem, o cofre. Um cofre antigo de ferro fundido que pesava quase 300 quilos. Marcelo nunca tinha tido motivo para abrir. Assumiu que tinha só documentos velhos, fotos antigas, talvez alguma joia da avó que morreu quando ele tinha 12 anos. Ele tirou a pintura da parede. A imagem mostrava Antônio Tavares aos 40 anos, sorridente, segurando um cacho de café maduro, os olhos cheios de vida. Aquele homem na pintura parecia tão diferente do homem que Marcelo achava que conhecia. Tão mais complexo, tão mais humano. A primeira chave não girou, a segunda também não. Na terceira tentativa, o mecanismo enferrujado gemeu alto e a porta pesada se abriu, rangendo de um jeito que ecoou pelo escritório silencioso. Bruna estava na porta, observando. Ela viu Marcelo congelar quando olhou para dentro, viu a cor sumir do rosto dele, viu as mãos começarem a tremer de novo. Meu Deus! Marcelo sussurrou. Dentro do cofre não tinha joias, não tinha dinheiro. Tinha pilhas e pilhas de documentos organizados em pastas com etiquetas escritas à mão. E a primeira pasta, a que estava bem em cima, tinha uma etiqueta que fez o coração de Marcelo quase explodir. Restituição, Família das Pedras. Marcelo pegou a pasta com mãos que não paravam de tremer, abriu, e ali, em papel timbrado oficial, com carimbos do cartório de Itaberaba, datado de março de 1989, 6 meses antes da morte do avô, estava a escritura. 193 hectares da Fazenda Boa Esperança, transferidos oficialmente de Antônio Tavares para José Benedito das Pedras. Assinado, carimbado, testemunhado por tabelião, completamente legal, mas nunca efetivado, nunca entregue, porque o avô tinha morrido antes de executar a transferência. E Zé, homem de palavra que era, tinha ficado esperando que Marcelo amadurecesse, esperando que o neto honrasse a promessa que o avô não teve tempo de cumprir. Mas tinha algo mais naquela pasta. Outra carta, não a carta que Zé tinha dado. Essa era diferente. Endereçada a Marcelo, mas marcada com instrução clara, para ser lida somente após encontrar a escritura. Era como se Antônio tivesse previsto exatamente como esse momento ia acontecer. Como se conhecesse o neto bem demais. Marcelo sentou na cadeira do avô, aquela cadeira de couro rachado onde Antônio tinha passado milhares de horas, e começou a ler. Marcelo, se você está lendo isto, significa que abriu o cofre. Significa que Zé lhe contou sobre o roubo ou você descobriu sozinho. Agora deixe-me contar o resto da história. A parte que vai doer mais. O resto da história. Sempre tem um resto. Sempre tem algo pior guardado para a última página. Marcelo respirou fundo e continuou. Quando contei a verdade para o Zé em 1979, ele tinha todo o direito de me processar, de me destruir, de contar para a cidade inteira que os Tavares eram ladrões. Mas ele não fez nada disso. Sabe por quê? Porque ele lembrava de mim como patrão justo, porque eu tinha tratado ele bem durante aqueles 8 anos, porque mesmo sem saber da verdade, ele via em mim algo de bom, e essa bondade dele, Marcelo, me quebrou completamente. Como um homem pode perdoar quem roubou tudo dele? Como pode olhar no olho do filho do ladrão e oferecer perdão? Isso é grandeza que eu nunca tive. Essa é nobreza de caráter que dinheiro nenhum compra. Então fiz a escritura, preparei tudo para devolver metade da terra, 193 hectares, os mais férteis, os que incluem a nascente do córrego e os melhores cafezais. Mas Zé fez um pedido. Pediu que eu esperasse até você estar pronto. Até você entender o peso da responsabilidade. Ele não queria que você me odiasse, não queria destruir a memória que você tinha de mim.
Ele queria que você aprendesse a lição que eu aprendi tarde demais. Que sucesso construído sobre injustiça não é sucesso, é vergonha. Que terra irrigada com lágrimas alheias nunca produz fruto doce. Prometi que faria isso, que passaria anos te preparando, te ensinando, para que quando chegasse a hora da transferência, você entendesse. Você aceitasse, você honrasse. Marcelo parou de ler. Fechou os olhos, sentiu algo molhado descer pelo rosto e demorou 1 segundo para perceber que eram lágrimas. Ele não chorava desde o enterro da avó. 32 anos sem chorar. Mas agora as lágrimas vinham e ele não conseguia parar. Mas fiquei doente. O câncer veio rápido e percebi que não teria tempo de te ensinar tudo. Você tinha só 9 anos, Marcelo. Ainda era criança. Ainda brincava de pique-esconde com as crianças dos trabalhadores. Ainda acreditava que o mundo era justo. Como eu ia te contar que nosso mundo era construído sobre roubo? Então mudei o plano. Deixei a escritura pronta no cofre. Dei aquela carta selada para o Zé. E fiz ele prometer que te observaria, que esperaria você crescer, que só revelaria tudo se você se tornasse o tipo de homem que precisava ser destruído para ser reconstruído. Espero, do fundo da minha alma, que você nunca tenha precisado ler esta carta. Espero que tenha se tornado um homem bom, justo, que valoriza pessoas acima de lucro. Mas se está lendo isto, Marcelo, significa que falhei com você. Significa que você precisa de uma última lição. E essa lição vai doer. Tinha mais. Sempre tem mais. Na minha última semana de vida, chamei Zé no hospital. Ele veio, mesmo sendo tempo de colheita. Sentou do lado da cama e segurou minha mão enquanto eu falava. Eu disse, Zé, se meu neto não estiver pronto aos 40 anos, você tem minha permissão para fazer o que for necessário. Registre a escritura publicamente. Conte para a cidade. Processe se precisar. Porque prefiro que ele seja humilhado e aprenda, do que continue poderoso e perdido. Zé chorou. Disse que nunca conseguiria fazer isso, mas eu insisti. Fiz ele jurar sobre a memória do pai dele. E ele jurou. Marcelo soltou a carta. Ela flutuou até o chão como folha seca. Ele olhou para Bruna, que tinha lágrimas nos olhos mesmo sem ter lido nada, só de ver o patrão despedaçado. Meu avô, Marcelo disse, a voz estranhamente calma, planejou minha destruição, me deu uma fazenda sabendo que era roubada, me deixou construir império em cima de fraude e deu para o homem que roubamos o poder de me aniquilar, como um teste. Um teste que eu falhei hoje de manhã quando chamei Zé de sem terra. Bruna deu um passo à frente. Marcelo, o que você vai fazer agora? Antes que ele pudesse responder, o telefone da sede tocou. Ela atendeu. A expressão mudou na hora. Marcelo, é o doutor Alencar, do escritório de advocacia. Diz que é urgentíssimo. Marcelo pegou o telefone. Alencar, não é hora. Marcelo, a voz do advogado estava ofegante. Acabei de receber notificação judicial. José Benedito das Pedras entrou com ação de reintegração de posse, contestando 193 hectares da fazenda Boa Esperança. Ele tem escritura assinada pelo seu avô, escritura registrada em cartório em abril de 1989. O mundo tremeu. Espera, registrada em 1989? Isso mesmo. Seu avô registrou a transferência 6 meses antes de morrer. Isso significa que, legalmente, tecnicamente, José Benedito é coproprietário desta fazenda faz 35 anos. E Marcelo, ele não está só pedindo a terra de volta. Está pedindo indenização por uso indevido da propriedade durante 3 décadas e meia. Está pedindo danos morais. E considerando que você tentou expulsar ele hoje da própria terra dele com testemunhas... Alencar fez uma pausa significativa. As consequências podem ser catastróficas, criminalmente, civilmente e principalmente para a reputação da empresa. Seus contratos internacionais têm cláusula de idoneidade moral. Se isso vazar para os compradores europeus... Marcelo desligou.
Ficou ali parado, segurando o telefone mudo, olhando para a parede. Tudo desmoronando. Não só a fazenda, não só o negócio, mas a imagem inteira que ele tinha construído de si mesmo. O CEO de sucesso, o empresário respeitado, o neto que honrou o legado, tudo mentira, tudo podre desde a raiz. Bruna, ele disse, a voz saindo rouca, cancela tudo, reuniões, viagens, compromissos, tudo. Mas Marcelo, você tem a apresentação para os investidores alemães amanhã. É contrato de 2 milhões. Cancela. Tinha finalidade na voz agora. Nada disso importa se eu perder tudo mesmo. Ele saiu do escritório e foi direto para a garagem. Bruna correu atrás. Aonde você vai? Voltar para a casa do Zé. Mas talvez devesse esperar, consultar mais advogados, fazer uma estratégia. Já esperei demais, já fiz estratégia demais, já fugi tempo demais. Ele entrou na caminhonete. Meu avô passou 11 anos tentando me preparar e morreu antes de conseguir. Zé passou 35 anos esperando eu amadurecer. Chega de espera, chega de fugir do que eu me tornei. Você consegue imaginar o que está passando na cabeça do Marcelo agora? Descobrir que tudo que você construiu foi em cima de roubo, que o homem que você humilhou é o dono legítimo da terra, que seu próprio avô planejou sua queda se você não mudasse? Comenta aí o que você faria no lugar dele. Tentaria salvar o império ou tentaria consertar a injustiça? E me fala de onde você está ouvindo essa história, porque eu aposto que você não conseguiu pausar nenhum segundo desde que começou. Mas quando Marcelo chegou na casa perto do córrego, Zé não estava sozinho. Tinha um Fiat Palio velho, mas bem cuidado estacionado na frente. E na varanda, sentados com Zé, tinha 3 pessoas que Marcelo reconheceu vagamente. Eram os filhos de Zé. 2 homens e uma mulher, todos na casa dos 40 e poucos anos. E todos olhavam para Marcelo com expressões que misturavam raiva, mágoa e algo que parecia perigosamente perto de ódio. A mulher se levantou quando Marcelo desceu da caminhonete. Ela usava uniforme de enfermeira, devia ter vindo direto do plantão. O senhor tem coragem de voltar aqui? Não era pergunta, era acusação. Eu preciso falar com seu pai. Nosso pai, ela cortou, cuspindo as palavras. Já falou tudo o que tinha para falar com o senhor hoje de manhã. Agora é nossa vez. O filho mais velho, devia ter uns 47 anos, cruzou os braços. Tinha as mesmas mãos calejadas do pai, a mesma postura curvada de quem passou a vida trabalhando na roça. Sabe quantos anos nosso pai trabalhou nessa terra, doutor Marcelo? 53 anos. 53 anos acordando às 3 da manhã. 53 anos quebrando o corpo nos cafezais. 53 anos sendo tratado como empregado na terra que era dele por direito. Na terra que seu bisavô roubou do nosso avô. Eu não sabia, Marcelo começou, mas a voz saiu fraca. Não sabia? A filha deu uma risada amarga. Claro que não sabia, porque nunca quis saber. Nunca olhou para o nosso pai e viu gente. Viu só mão de obra, só um número na folha de pagamento. Mais um custo para cortar quando quisesse aumentar a margem de lucro. O filho mais novo, que tinha ficado quieto até então, finalmente falou. A voz era controlada, mas tinha fogo embaixo. Sabe o que nosso avô Sebastião disse antes de morrer em 1957? Ele disse, me perdoa. Disse, me perdoa para o nosso pai, um menino de 9 anos, por ter falhado com a família, por ter perdido a terra. Ele morreu acreditando que era um fracassado, Dr. Marcelo. Morreu sem saber que foi enganado, foi roubado por um homem que ele confiava. E sabe por quê? Porque seu bisavô era covarde demais para admitir o que fez. Marcelo sentiu algo se partir dentro dele. Não era raiva. Não era orgulho ferido, era algo mais fundo. Era a percepção finalmente atravessando todas as camadas de negação e arrogância que ele tinha construído durante anos. Era ver, pela primeira vez de verdade, o estrago que sua família tinha causado. O estrago que ele tinha perpetuado.
Ele olhou além dos filhos de Zé e viu o ancião sentado na cadeira da varanda, observando em silêncio. E nos olhos de Zé, Marcelo viu algo que não esperava. Não era triunfo, não era vingança, era tristeza. Tristeza profunda por um menino que tinha crescido rico, mas vazio, poderoso, mas perdido, cercado de tudo, mas sem entender nada. Zé, Marcelo disse, a voz quebrando pela primeira vez desde que era adolescente. Eu preciso que você saiba uma coisa, algo que meu avô escreveu, algo sobre aquela última semana no hospital. E foi então que Zé se levantou, devagar, dolorosamente, cada movimento parecendo carregar o peso de décadas. Ele desceu os degraus da varanda e ficou cara a cara com Marcelo. E disse as palavras que mudaram absolutamente tudo. Eu sei, eu sempre soube o que seu avô planejou. Sempre soube. As palavras de Zé ficaram suspensas no ar quente da tarde. Marcelo sentiu o chão fugir. Sempre soube o quê? Zé olhou para os filhos. Deixem nós dois sozinhos uns minutos. A filha protestou. Pai, ele não merece. Por favor, minha filha, confia em mim. Tinha algo na voz do ancião que não permitia desobediência. Os três filhos entraram na casa, mas Marcelo sentia os olhares deles pela janela, queimando nas suas costas. Zé sentou de novo na cadeira. Fez um gesto para Marcelo sentar também num banquinho de madeira, mas o homem mais novo ficou de pé, tenso, esperando. Você leu as 2 cartas do seu avô. A que te entreguei e a que estava no cofre. Não era pergunta. Zé sabia. Li. Então sabe que ele me deu permissão para te destruir se fosse necessário. Para processar, para expor, para acabar com tudo que você construiu se você não tivesse se tornado o homem certo. Sei disso, Marcelo sussurrou. Mas o que você não sabe, Zé continuou, a voz saindo cansada, é que eu sempre soube que você não ia estar pronto, que talvez nunca ia estar. Seu Antônio tinha esperança, mas eu via você crescer. Via como você tratava os trabalhadores quando veio para cá nas férias de escola. Via como media o valor das pessoas pelo carro que dirigiam, pela roupa que usavam. E eu sabia que a esperança do seu avô era maior que a realidade. Marcelo sentiu raiva subir. Então, isso tudo foi armação desde o começo? Você esperou eu errar só para poder me destruir? Não, Zé disse, balançando a cabeça devagar. Eu esperei você ter a chance de fazer diferente. Toda manhã desses 35 anos, eu acordava com esperança. Esperança de que fosse o dia que você ia descer daquela sede, não como patrão, mas como homem. O dia que você ia perguntar sobre histórias antigas, sobre seu avô, sobre essa terra, sobre as pessoas que trabalham aqui. Mas você nunca perguntou, Dr. Marcelo, nunca quis saber de verdade. As palavras cortavam mais fundo que qualquer grito, porque eram verdade crua. Marcelo nunca tinha perguntado, nunca se importou o suficiente. Lembra da primeira vez que veio inspecionar a colheita depois de assumir a fazenda? Zé continuou. Faz 11 anos. Você passou direto por mim como se eu fosse invisível. Seu avô costumava parar, apertar minha mão, perguntar dos meus filhos, dos netos, mas você só olhou para os pés de café, para os números, para o quanto ia faturar. Naquele dia eu soube que seu Antônio tinha razão em ter medo. Marcelo lembrava daquele dia agora. Lembrava de estar impaciente, ansioso para modernizar tudo, para fazer a fazenda finalmente dar o retorno que ele achava que merecia. Mas, recontextualizado pelas palavras de Zé, aquele dia ganhava significado completamente diferente. Era o dia que ele tinha falhado no primeiro teste sem nem saber que estava sendo testado. E lembra, Zé continuou, de 4 anos atrás, quando minha filha Benedita pediu licença não remunerada porque a mãe dela, minha falecida Josefa, estava fazendo aniversário de morte e ela queria acender vela na igreja, você negou. Disse que não dava folga por motivos sentimentais, só por atestado médico. Marcelo lembrava.
Tinha sido decisão de gestão, puramente racional. Se começasse a abrir exceção, todo mundo ia querer folga por qualquer motivo. Seu avô teria dado a folga, Zé disse baixinho. Teria ido junto na igreja, teria acendido vela com ela, mas você tratou a dor da minha filha como se fosse tentativa de te enganar, como se luto fosse desculpa para faltar trabalho. Eu estava protegendo a eficiência da empresa. Você estava protegendo seu ego. As palavras caíram como martelo, e Marcelo finalmente entendeu. Cada interação, cada decisão fria, cada momento que ele tinha escolhido resultado sobre humanidade, tudo tinha sido observado, registrado, não por malícia, mas por tristeza. Zé estava documentando o fracasso de um neto em honrar o legado do avô, em se tornar digno da terra que administrava. Então foi você que entrou com o processo, Marcelo disse. Não, Zé balançou a cabeça. Foram meus filhos, eles descobriram ontem sobre a escritura. Eu guardei segredo deles também, doutor. Guardei porque tinha esperança, mas quando Benedita me visitou ontem à noite e me viu chorando aqui nessa varanda, ela perguntou por quê, e eu não consegui mais mentir. Contei tudo. Meus filhos ficaram furiosos, não comigo, com você, com seu bisavô, com seu avô também por ter guardado o segredo, com décadas de humilhação silenciosa. Meu filho Rafael pegou a escritura que eu guardava numa lata de biscoito debaixo da cama e foi direto pro advogado essa manhã. Quando eu soube, já era tarde. O processo já estava protocolado. Zé olhou para as próprias mãos, aquelas mãos calejadas que pareciam esculpidas em madeira velha. E então você voltou aqui, me chamou de sem terra. Usou as palavras que mais doem. E eu soube que meus filhos estavam certos, que a esperança tinha acabado mesmo. Marcelo sentiu as lágrimas virem e dessa vez não lutou contra elas. Ali, na frente do homem que sua família tinha destruído, o CEO poderoso se desfez. Caiu de joelhos na terra vermelha da varanda. Me diz o que fazer, ele implorou, a voz engasgada. Me diz como consertar, como honrar meu avô, como honrar você, como pagar pelo que minha família fez. Zé colocou a mão no ombro dele. A mão estava trêmula, pesada com 71 anos de trabalho duro, mas ainda tinha força. Primeiro você levanta. Homem baiano não fica de joelhos para ninguém, doutor Marcelo, nem para pedir perdão. Marcelo se levantou, limpando as lágrimas sem vergonha. E segundo, você vai para os seus advogados e manda não contestar o processo. A escritura é legal. Essa terra é minha por direito. Você aceita isso publicamente, sem luta, sem manobra jurídica. Pode considerar feito, Marcelo disse, a voz firme pela primeira vez. E terceiro? Zé sorriu. Era a primeira vez que Marcelo via o ancião sorrir de verdade. Terceiro, você finalmente me convida para tomar café, não como patrão e empregado, mas como dois homens que dividem uma terra e uma história complicada. E você me faz as perguntas que devia ter feito 35 anos atrás. As perguntas sobre quem seu avô realmente era, sobre o que ele queria te ensinar, sobre o que significa ser dono de terra sem ser dono de ninguém. Marcelo assentiu, incapaz de falar. E ali, naquela varanda humilde à beira do córrego, começou algo que nenhum dos dois esperava. Não era reconciliação perfeita. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas era começo, era tentativa, era reconhecimento de que o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está sendo escrito. 6 semanas depois, Marcelo Tavares estava sentado no escritório, que agora não era mais só dele. A escritura tinha sido oficialmente transferida. 193 hectares da Fazenda Boa Esperança agora pertenciam legal e publicamente a José Benedito das Pedras. A notícia se espalhou pela Chapada como pólvora. Alguns chamavam Marcelo de louco, outros diziam que era estratégia para evitar processo maior.
Mas tinha alguns, poucos, mas tinha, que olhavam para ele com respeito novo. Respeito por admitir erro, por tentar consertar injustiça antiga, por escolher o certo mesmo quando doía. Ele tinha perdido 2 contratos internacionais quando a história vazou. Compradores europeus nervosos com a instabilidade fundiária. Mas tinha ganhado contratos novos com cooperativas de comércio justo que valorizavam exatamente aquele tipo de correção histórica. E mais importante, tinha ganhado algo que não sabia que estava perdendo: paz. A capacidade de dormir à noite sem sentir peso no peito. A capacidade de olhar no espelho sem desviar os olhos. Zé tinha se tornado sócio oficial. Não administrava o dia a dia. Era velho demais e cansado demais para isso. Mas as decisões importantes agora passavam por ele. E lentamente, cafezinho após cafezinho na varanda daquela casa de taipa, Marcelo começava a entender o avô que nunca conheceu de verdade. As histórias que Zé contava sobre Antônio Tavares pintavam um homem complexo, falho sim, covarde em alguns momentos, sim. Mas também um homem que passou as últimas décadas da vida tentando desesperadamente consertar o erro do pai. Um homem que amava o neto o suficiente para planejar a própria destruição dele, se fosse necessário para salvar a alma dele. Os filhos de Zé tinham retirado parte do processo. Não tudo. Ainda queriam compensação pelos anos de trabalho subremunerado. E Marcelo concordou que era justo. Mas a raiva tinha esfriado. Tinha espaço agora para diálogo, para construção. Rafael, o filho mais novo, tinha até aceitado posição de supervisão na nova estrutura. Não por favor, por competência. Ele era bom com gente. Entendia os trabalhadores de um jeito que Marcelo nunca conseguiria. E Marcelo estava aprendendo, finalmente, dolorosamente, mas aprendendo, que isso valia mais que qualquer diploma de administração. Uma tarde, 8 semanas depois daquele dia devastador, Marcelo e Zé estavam sentados na varanda da casa perto do córrego. Tomavam café. O mesmo café que tinham colhido juntos pela primeira vez na semana anterior. Marcelo tinha insistido em trabalhar 3 dias inteiros na colheita. Queria sentir na pele o peso que Zé carregou por 53 anos. As costas doeram por 10 dias depois. Foi a melhor dor que ele já sentiu. Sabe, Marcelo disse olhando para o córrego que brilhava sob o sol da tarde, refletindo o céu alaranjado. Meu avô escreveu que essa terra nunca foi dele, mas acho que finalmente estou entendendo o que ele quis dizer de verdade. O quê? Zé perguntou, soprando o café quente. Terra não pertence a ninguém, Zé. A gente é que pertence a ela. A gente que tem obrigação de honrar ela, cuidar dela, passar ela adiante melhor do que recebeu. Meu bisavô esqueceu disso em 1954, quando roubou seu pai. Meu avô passou 40 anos tentando lembrar, tentando consertar, e agora sou eu que preciso aprender. Mesmo que tenha levado 44 anos e quase perder tudo para chegar aqui. Zé assentiu devagar. Seu Antônio ficaria orgulhoso de ouvir você falar assim. Não sei. Marcelo sorriu com tristeza. Mas pelo menos agora estou tentando ser o neto que ele esperava. Mesmo que atrasado, mesmo que imperfeito. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o córrego correr e os pássaros cantarem nos cafezais. Tinha paz naquele silêncio. Tinha também dor. A dor de anos perdidos, de erros que não podem ser completamente apagados, de palavras que foram ditas e não podem ser retiradas. Mas tinha esperança também. Esperança de que o futuro podia ser diferente, de que a terra podia ser trabalhada com justiça, de que as próximas gerações não precisariam carregar o peso das injustiças passadas. Pelo menos não tanto. Zé, Marcelo disse eventualmente, posso fazer uma pergunta? Sempre pode. Por que você perdoou meu avô? Depois de tudo que o pai dele fez, por que não simplesmente pegou a terra e desapareceu? Por que ficou esperando por mim? O ancião pensou por um longo momento,
os olhos fixos no horizonte onde a chapada se encontrava com o céu. Porque seu avô me ensinou algo que meu pai não teve tempo de me ensinar antes de morrer. Ele me ensinou que homem bom pode fazer coisa ruim, que errar não define quem a gente é o que a gente faz depois do erro que importa de verdade. Seu Antônio errou terrivelmente quando escondeu o que o pai dele fez, mas passou 40 anos tentando consertar. Isso não apaga o erro, nunca vai apagar, mas mostra o caráter, mostra a alma, e eu escolhi honrar a alma, não o erro. Marcelo sentiu um nó na garganta. E eu? Você me perdoa pelo que eu disse? Pelo que eu fiz? Zé olhou para ele com aqueles olhos castanhos profundos. E você ainda está aqui, não tá? Ainda está tentando aprender, ainda está tentando fazer melhor. Enquanto houver tentativa honesta, há espaço para perdão. Perdão não é esquecer, Dr. Marcelo. É escolher não deixar o erro do outro definir quem você vai ser daqui para frente. O sol começava a se pôr, tingindo os cafezais de dourado e vermelho. Era o tipo de vista que turista pagava caro para fotografar. Mas para Marcelo e Zé, era só lar. Um lar construído sobre história complicada, sobre erros e culpa e tentativas imperfeitas de redenção. Mas era lar mesmo assim. E pela primeira vez em 11 anos, talvez pela primeira vez na vida, Marcelo sentia que finalmente entendia o que significava pertencer àquela terra, não possuir ela, mas pertencer a ela, ser parte dela, ser digno dela. A história se fecha aqui, não com final perfeito, porque vida real não tem final perfeito. As cicatrizes ainda estão lá, o passado ainda dói. Mas tem justiça agora, tem tentativa, tem esperança de que podemos ser melhores do que fomos. Se essa história tocou você de algum jeito, deixa um like e compartilha com alguém que precisa entender que nunca é tarde demais para fazer o certo. Porque no final das contas, a gente não é definido pelos erros que herdou, mas por quanto está disposto a lutar para corrigir eles. E às vezes, a maior coragem não é construir um império. É ter humildade para reconhecer quando esse império foi construído sobre injustiça. Como diz a sabedoria antiga, quem planta vento, colhe tempestade, mas quem planta justiça, mesmo tardia, colhe paz. Comenta aí o que você aprendeu com essa história e como ela te fez sentir.